Bom dia, eu sou professora Rosana Martins Carneiro Pires e vou dar continuidade à nossa disciplina Organização e Operação de Cozinhas Escolares, nossa aula 2.2, que dá continuidade à unidade 2 dessa disciplina. E hoje vamos falar sobre noções sobre preparos culinários. A utilização de receitas. A utilização de receitas é uma prática comum em cozinhas industriais, isto é, em serviços de alimentação que cozinham para muitas pessoas. Mas quais são os benefícios da utilização das receitas? Torna o trabalho mais prático, reduz o desperdício dos ingredientes que são utilizados nos preparos e uniformiza as preparações. Portanto, a utilização de receitas é muito importante dentro da cozinha. Pesos e medidas. Os ingredientes secos, como farinhas, açúcares e fermento, devem ser medidos e pesados em balanças apropriadas. Pesar é um método mais seguro que medir, pois a possibilidade de erro é menor. Porém, se na cozinha da escola em que você trabalha não houver uma balança, você pode simplesmente medir. E aí nós temos alguns passos com relação a determinados ingredientes, da melhor forma como medir. Com relação aos ingredientes secos, devem ser afofados antes de serem medidos, ou seja, se houver caroços ou pelotas, devem ser desmanchados com uma colher, antes do processo de medição. Nós podemos também peneirar, aí depois colocar o ingrediente dentro do utensílio com uma colher até transbordar, sem sacudir, calcar ou apertar. E com a ajuda de uma faca ou espátula, devemos nivelar retirando o excesso. Os líquidos, devemos utilizar medidores graduados, seguindo os passos abaixo. Colocar o medidor transparente numa superfície plana ao nível dos olhos e encher o medidor até chegar à quantidade desejada. Com relação às gorduras, em algumas preparações pedem gorduras derretida. Nesse caso, é preciso derreter primeiro a gordura para depois medi-la como ingrediente líquido. Para as gorduras sólidas, usa-se uma colher ou espátula para pressionar a gordura no utensílio de medição, calcando bem para evitar bolhas de ar. O excesso pode ser retirado com uma espátula ou com o lado reto de uma faca. Bem, mas o que são as medidas caseiras? São instrumentos que facilitam a preparação de alimentos, garantindo a padronização das receitas, sem que seus ingredientes precisem ser pesados, por exemplo. As medidas caseiras mais comuns e as mais utilizadas na cozinha são essas aqui. Então, um copo de requeijão, que equivale mais ou menos a 240 ml, o copo tipo geleia, que equivale a 165 ml, a xícara de café, que é em média 50 ml, xícara de chá, uma média de 200 ml. E aqui nós temos as colheres e o que cada uma representa. A colher de café, ela representa em média 1,5 ml, quando for líquido. Colher de chá, 2 ml. A colher de sobremesa, 8 ml. A colher de sopa, 13 ml. E a colher de servir, 25 ml. E os condimentos. O que são os condimentos? São substâncias aromatizantes que dão sabor especial aos alimentos e devem ser usados em pequenas quantidades, pois o excesso pode alterar muito o sabor. E aqui eu trouxe alguns ingredientes, alguns condimentos mais utilizados nas preparações. O açafrão, que pode ser utilizado em sopas, molhos, carnes, aves, peixes, legumes. O alecrim, que é muito utilizado em molhos, carnes e massas. A canela, que a gente pode estar adicionando a guisados, molhos, doces, compotas, bebidas e pães. Erva doce, que também é muito utilizado na preparação de biscoitos, de broas, bolos, na preparação de chás e licores. A folha de louro, que também é muito utilizada não só em feijão, mas em carnes, molhos e peixes. O orégano, e nós podemos utilizar nas massas, nas carnes, peixes e no feijão. E a salsa, que a gente pode estar adicionando às sopas, alguns ensopados, saladas, molhos, carnes, legumes e outros.
E aí eu achei importante estar trazendo o glossário de termos culinários, que são palavras tradicionalmente usadas em receitas para representar determinados procedimentos na cozinha. Os mais comuns: a ferventar, que é cozinhar ligeiramente em água fervente; assar, submeter o alimento a temperatura alta para a formação de uma crosta na superfície; banho-maria, que é muito falado, cozinhar ou aquecer o alimento num recipiente dentro de outro, onde há água fervendo e pode ser colocado no forno ou no fogão; gratinar, cobrir o prato com queijo ralado e levar ao forno; grelhar, colocar o alimento em cima de uma chapa apenas untada, como grelha, churrasqueira ou brasas, até assar; e refogar, que também é um termo muito utilizado, significa passar o alimento na panela quente, com ou sem gordura, com ou sem tempero, para dourar a superfície. Agora vamos falar sobre o espaço da cozinha escolar. Alguns pontos são importantes para transformar a cozinha da escola em um lugar bastante agradável, que facilite o seu trabalho e melhore a qualidade de sua produção. E aí nós temos alguns pontos. Quais são eles? A iluminação, a ventilação e temperatura, o som e a organização da cozinha. A iluminação. Uma boa iluminação ajuda a evitar doenças da visão, aumenta a eficiência do trabalho e diminui possibilidades de acidentes. A iluminação natural deve ser a mais utilizada, e a apresentação contra as bactérias e reduz os gastos com a luz proveniente da energia elétrica. Mas nós temos aqui algumas dicas importantes com relação à iluminação e os alimentos. Devemos tirar da frente das janelas equipamentos, móveis ou qualquer objeto para que os raios possam penetrar na cozinha. Retirar objetos que façam reflexo da luz também. E evitar o preparo de alimentos em locais onde haja incidência direta de raios solares, porque aí pode estar causando o estrago do alimento de forma mais rápida. E a iluminação natural, ela possui raios ultravioleta que diminuem a velocidade de multiplicação das bactérias, funcionando como um bactericida, ou seja, um agente exterminador de bactérias. Por isso que é tão importante a utilização da iluminação natural. A ventilação e a temperatura. Boas condições de ventilação proporcionam conforto térmico, promovem renovação do ar e ajudam a manter o ambiente livre de fungos e fumaça. A ventilação natural também pode ser resolvida com a presença de portas, janelas e basculantes. Muitas vezes ela não é suficiente para trazer todos os benefícios. Aí, nesses casos, o ideal é que haja na cozinha um equipamento que ajude a movimentar o ar do ambiente, como por exemplo a utilização de um exaustor. O som. A presença de ruídos no ambiente de trabalho pode prejudicar não apenas a eficácia do que está sendo feito, mas também a saúde dos trabalhadores. A existência contínua de ruídos pode causar doenças psicológicas, aumento da pressão arterial, perda da acuidade auditiva, entre outras. Os equipamentos elétricos antigos são os principais causadores de barulho na cozinha. A organização. A organização ela pode contribuir para a qualidade do alimento e do trabalho. E quais são os benefícios de uma boa organização? Manter o material mais acessível possível, e aí reduz também o tempo de caminhada dentro da cozinha, diminui as chances de acidente dentro da cozinha, melhora a qualidade dos alimentos porque diminui o risco de contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada ocorre quando um alimento que já foi higienizado é contaminado por outros alimentos, utensílios ou qualquer outra fonte de contaminação. E algumas considerações que são importantes com relação a toda a nossa disciplina. Então, dá para perceber a importância de tudo isso e da sua utilização dentro da cozinha. Então, aqui nós temos alguns pontos que são importantes para vocês. Então, vocês estão de parabéns por cursar o pró-funcionário e é importante que funcionários possam fazer esse tipo de curso para estar sempre se reciclando.
buscar a organização do seu ambiente de trabalho, a cozinha da escola, cuidar da qualidade higiênico-sanitária da alimentação escolar e, com isso, promover a alimentação saudável e exercer o seu papel de educador ou educadora alimentar, envolvendo toda a comunidade da escola. Desejo a vocês um bom estudo.